Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você está na Rádio Renovo Tube, a Rádio Renovo no YouTube. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos em mais um momento de oração e hoje eu quero orar para você que precisa de um milagre. Eu vou te dar uma chave da Bíblia. Nós estamos no programa Palavra Pura. Palavra pura porque é a palavra de Deus e nada mais. É a palavra de Deus sem interferência, sem acréscimo, sem nada humano. É a palavra de Deus tirada da Bíblia para o seu coração. Nós queremos observar nessa oração e queremos orar por isso. Daquele momento lá em Marcos que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. Tanto no livro de Marcos como de Mateus, narra esse fato, onde o Senhor Jesus foi procurar fruto e não achou apenas folhas, só achou folhas. E ele então, diz o texto que ele amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E nos dois escritores, inspirados pelo Espírito Santo, tanto de Marcos como de Mateus, que relataram esse fato, há duas coisas que parecem uma contradição, mas não é. Mas é como que acontece o milagre. No texto de Marcos, diz que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e os discípulos imediatamente viram ela seca. Mas quando nós vamos ler esse mesmo texto de Mateus, diz que no outro dia de manhã é que eles viram a árvore seca até a raiz. O que significa isso para a nossa vida hoje? Um escritor narrou que eles viram a árvore seca. Na hora que Jesus falou, a árvore secou. Em Mateus, diz que eles só viram a árvore seca ao amanhecer. Então, o que mostra isso? É que quando a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Então, quando Jesus fez a declaração de Marcos, nunca mais nasça fruto de ti, e os discípulos imediatamente viram a árvore seca, e lá em Mateus diz que eles só viram a árvore seca ao amanhecer, significa que quando você declara a palavra de Deus em prol de uma situação na sua vida, na hora que você declara, o milagre já aconteceu. A Bíblia diz que se você disser ao monte, erga-te daqui para colar, e não duvidar no seu coração, será como você diz. A fé é a certeza de coisas que você não consegue ver. Diz que Deus chama à existência aquilo que não existe. O que eu quero orar com você nessa oração? É que ao declararmos aqui agora que você está curado, independente que você não esteja vendo, independente que você não esteja sentindo, independente que o exame médico que você for fazer constate a sua enfermidade, mas você já declara como curado. Então, num texto, eles viram a árvore seca. No outro texto, eles só conseguiram ver a árvore seca na parte da manhã. Porque quando você declara algo da parte de Deus, aquilo já é possível ver. Você já consegue ver pela fé o seu milagre. Por quê? Porque você está declarando uma palavra verdadeira. Você está declarando a vontade de Deus. Então, nem tudo
que você está vivendo hoje é a vontade de Deus. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Você está entendendo isso aí? Você pode dar uma respirada aí e dizer glória a Deus? Então, quando você disser agora, eu estou curado, você não vai mais depender do que você está vendo. Uns discípulos viram a árvore seca. No outro texto, diz que eles só viram de manhã. Porque mesmo que não houvesse, mesmo que a árvore não tivesse seca, mas pelo fato de sair aquela declaração da boca de Jesus, então o milagre não acontece quando você vê. O milagre acontece quando você crê. Quando você acredita. E o que é crer? Crer é confiar que o que Deus diz é verdade. Então, quando a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Então, quando você declara, eu estou livre desse vício, mesmo que você ainda esteja debaixo do poder do vício, mas você já se reconhece liberto. Não é para você fazer de conta que não está enfrentando o problema. Não é para você fazer de conta que não está doendo, não. É para você crer. Quando Jesus disse, a árvore está seca, mesmo que você não esteja vendo, aquilo já aconteceu como verdade. Porque agindo Deus, quem impedirá? Porque Deus é poderoso para fazer. Porque não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Então hoje, eu oro em nome de Jesus. Existem coisas na sua vida, existem promessas de paz, promessas de libertação, promessa de prosperidade, promessa de cura, promessa de salvação da sua família, promessa de libertação de cativeiro, promessas de que o Senhor está com você todos os dias, mas muitas vezes isso não se torna ainda uma experiência prática, mas não quer dizer que não vai acontecer. Então, a fé, o milagre, ele não acontece quando você toca. Ele acontece quando você crê, quando você declara a palavra de Deus sobre aquela situação. Então, quando Jesus disse que a árvore estava seca, mesmo que ela não tivesse seca visivelmente, os discípulos já poderiam contemplar que ela está seca. Ou às vezes, quando o Senhor Jesus declarou que aquela árvore estava seca, ela foi secando até secar a raiz. Lá em Mateus diz que a árvore secou até a raiz, porque a palavra de Deus é assim. Quando você declara a palavra de Deus ao seu respeito, à sua família, aos seus filhos, às suas finanças, eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. O Senhor disse, vocês colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Mesmo que você não esteja vendo a solução, mas a palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus, ela movimenta de forma invisível, é o Espírito Santo. Existem coisas que foram declaradas na sua vida que Deus está trabalhando. A palavra, ela é viva e ela vai funcionando, moldando, construindo até que tudo aconteça. Então, em nome de Jesus, eu declaro para você hoje que o milagre não acontece quando você vê. O milagre acontece quando você crê. Quando você diz
que está curado, quando você diz que está liberto, quando você diz que esse vício não tem mais poder na sua vida, quando você diz que a depressão não tem mais poder na sua vida, quando você diz que você é mais do que vencedor, quando você diz que Deus colocou você por cima e não por baixo, quando você diz que nada pode te separar do amor de Deus, quando você diz que você é mais do que vencedor, quando você diz que quando você ergue os olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor. Quando você diz, o milagre acontece. Então hoje, que a fé do Espírito Santo, que essa palavra que está na sua mão hoje, se torne verdade. E aquilo que você não está vendo, você tem que declarar. O Senhor Jesus disse assim: vocês poderão fazer isso da mesma forma. Receba essa oração hoje. Eu oro para que aquilo que você não está vendo na sua vida aconteça na hora que você diz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.